Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos sobre quando a vida se torna amarga. Esse texto foi escrito pelo pastor Paulo Moura para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Paulo Moura, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, quero pedir para os irmãos agora se concentrarem numa oração junto comigo, para que a gente possa pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional, tá bom? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possas ministrar aos nossos corações de forma que a gente possa entender a Tua palavra e, lógico, quando a gente entende, a gente tem condições de colocá-la em prática. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós, Jesus, porque é em Teu nome que fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, então hoje o nosso texto está no livro de Ruth. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Ruth, tá bom? É um texto comprido, mas é tão bom, né, irmãos, termos o privilégio de termos acesso à palavra de Deus, é o privilégio de podermos, assim, ler juntos essa porção diária, enfim, termos a liberdade de amar o nosso Deus e ouvirmos o que Ele tem para nos falar. Então, vamos lá? Então, o livro de Ruth, no primeiro capítulo, vai contar que o marido da Ruth, Elimeleque, ele muda da casa dele lá para a terra de Moabe. Então nós vamos ver por que isso aconteceu. Bom, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Imagine o que era isso naquela época, né, irmãos? Uma pessoa totalmente sem ter um homem na família. Noemi e Ruth se mudam para Belém, que eram as noras, né, de Ruth. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viviam comigo? Acaso ainda eu poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo
e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa dela. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada da sua nora Ruth, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém quando começava a colheita de cevada. Amém? Bom, então a palavra Mara quer dizer amarga, né? E o pastor Paulo Moura escolheu o versículo 20 para ser o nosso versículo-chave. Não me chamem Noemi. Noemi era feliz, né? Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Bem, durante o período dos juízes, lá em Belém, teve uma fome muito grande, muito grande. E Elimeleque fez o quê? Vamos sair fora daqui. Vamos procurar um outro lugar para morar, para reconstruir a nossa vida, senão nós vamos morrer aqui com fome. Então Elimeleque fez o quê? Levou a sua mulher e os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion, e foram lá para Moabe, porque lá tinha bastante alimento, bastante trabalho, tinha condições de eles sobreviverem. Então eles eram retirantes, né? Eles saíram da terra natal deles e foram para outra terra. Aí o que aconteceu? Logo que chegou lá, deu ruim para Noemi. Ficou viúva. O Elimeleque morreu. Aí bem, ela ficou com seus 2 filhos. E esses 2 rapazes se casaram com 2 mulheres daquela terra, da terra de Moabe. Eram 2 mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. Aí passou alguns anos lá, o que aconteceu? Os 2 filhos de Noemi morreram. Aí o que aconteceu? Naquela época não tinha a mínima condição de uma pessoa ficar do sexo feminino, ficar numa terra estranha, sem marido, sem filho, sem ninguém que as amparasse. Aí o que a Noemi resolveu? Vou voltar lá para minha terra, vou voltar para Belém. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente não tem mais o que fazer em determinado lugar, quando a gente está longe da nossa terra natal, quando a gente está sofrendo, o que a gente quer? Voltar para onde tem gente que a gente conhece, ou o lugar onde a gente nasceu, enfim, onde a gente se sinta em casa. Então, poxa vida, a Noemi, depois de tanta coisa ruim que aconteceu lá em Moabe, o marido morre, os filhos morrem, nossa, que triste, né? Ela foi se tornando uma pessoa muito amarga, ao ponto dela querer ter outro nome, porque o Noemi era um nome que demonstrava que ela era uma pessoa feliz, era isso que significava o nome dela. E aí agora ela preferia ser chamada de Mara, que quer dizer amargo. Então, quando ela tentou mudar de nome, quando ela sugeriu que as pessoas não a chamassem mais de Noemi, era para quê? Era tipo assim, ó, aquela pessoa alegre, feliz, que eu fui um dia, não existe mais. Então, eu vou enterrar aquele passado lá de um dia em que eu fui feliz, e daqui para frente eu vou ser o que Deus permitiu que eu fosse, uma pessoa totalmente amarga. Então, ela tinha muitos motivos para ser amarga, né? Ela fica doente,
e acaba contagiando o ambiente. Porque você sabe, né? A alegria, a felicidade, ela contagia as pessoas. Quando você está perto de uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa bacana, assim, aquela pessoa contagia aquele ambiente de uma forma que as outras pessoas também se sentem felizes. Mas quando a gente está triste, infeliz, solitária, sem rumo, a gente acaba contaminando o ambiente, né? Então o feliz contagia e o infeliz contamina o ambiente. Então muitas vezes a gente é tão acaba reclamando tanto, murmurando tanto, sendo tão maledicente, às vezes até a respeito de nós mesmos, que a gente acaba se afastando da presença do Senhor. E às vezes Deus permite que a gente passe por situações de amargura para provar para a gente, para provar a gente, para que a gente seja disciplinado, para que a gente supile, para quê? Para mudarmos a nossa perspectiva acerca de algumas coisas e para preparar bênçãos futuras. Então eu não acredito, irmãos, de coração, eu não acredito que o Senhor tenha colocado alguém no mundo só para sacanear, tipo, esse aí, ó, quero ver ele se dar mal. Não, eu creio que Deus, o nosso Deus é um Deus intencional. E Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Então, por pior que seja esse momento que o irmão possa estar passando, acredite, Deus tem propósito nisso. Ele tem bênçãos futuras para o irmão. Então, o que mostra a experiência de Noemi para a gente? Que por pior que seja a situação, a gente pode vencer o mal. A gente não precisa viver naquela situação maldita, horrível, o resto da vida. A gente tem todas as condições de vencer o mal. Porque afinal nós somos filhos de quem, né, irmãos? Quando a vida se torna amarga, se tornou amarga para Noemi, o que ela fez? Ela teve que escolher entre continuar lá que nem o Hard, né? Aquele desenho antigo da hiena, lembra? Ó vida, ó azar. Então ela poderia passar a vida dela murmurando e infeliz, ou ela poderia escolher confiar no Senhor. E o que ela fez? Fez a escolha certa, teve a melhor atitude, que foi se voltar para o Senhor e reconhecer que só Ele poderia resgatá-la, lhe devolver a felicidade. Agora, se você não sabe como essa história terminou, e eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje que não tem o hábito de ler a Bíblia, não viu o final da história, então acaba de ler. Lê todos os capítulos, lê todo o livro de Ruth até o final. A Noemi, ela abandonou a amargura e novamente ela se tornou uma pessoa agradável, uma pessoa feliz. E você pode fazer o mesmo, irmãos. A despeito de todas as coisas ruins que temos vivido nesses tempos de pandemia, de Covid, de desemprego, de falta de dinheiro, enfim. Você pode deixar a amargura de lado e confiar naquele que tudo pode fazer por você. Tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Sua amargura será transformada em alegria, na doce e agradável presença do Senhor. Amém? Bom, irmãos, eu quero agradecer a todos que assinaram aí o canal. Hoje nós completamos 100 pessoas que se inscreveram nesse nosso canal aqui, aquilo que eu entendi. Então, eu fico contente, porque não temos recurso nenhum, mas nosso objetivo é muito simples. É edificar aquelas pessoas que têm Jesus e evangelizar aquelas que não têm. E 100 pessoas podem produzir outras 100 e podem compartilhar e a palavra vai sendo pregada. E aí cada um de nós passa a ser um missionário urbano. Obrigada, viu, irmãos? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço, ó. Abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças, ó, renovadas. Termina aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.